Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias que mexem com o mercado de fundos imobiliários. Como você deve saber, os fundos imobiliários estão despencando, principalmente os fundos de tijolos, independente do segmento, devido à subida da taxa de juros, devido ao descontrole das contas do governo, a subida da Selic, né, que também impacta, e a curva de juros longa, né, também ela está subindo. Só que mesmo diante deste cenário, existe um fundo imobiliário que é o RBVA11, que é o fundo da Rio Bravo Varejo aí, que é do segmento de renda urbana, que acabou de soltar uma excelente notícia que eu quero estar compartilhando com vocês. Como dizia lá o Tim Maia, né? Enquanto uns choram, outros riem, né? Então, o RBVA11, que é o Fundo de Investimentos Imobiliários da Rio Bravo Renda Varejo, o que ele soltou ao mercado? Foram assinados no dia 11 de outubro de 2024, instrumento definitivo para a conclusão da aquisição dos 7 imóveis do Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Educacional, que é o RBED 11, que ele é um fundo voltado para o segmento de educação, que ele tem 7 imóveis com vacância zero, onde ele acabou ofertando todos esses imóveis para o RBVA 11 para que pudesse acontecer essa anexação que acontecerá através da aquisição de cotas, certo? A aquisição dos imóveis consolida a estratégia de portfólio do varejo do RBVA 11, proporcionando-lhe maior diversificação do portfólio, porque fica mais diversificado e cresce o braço educacional, com exposição a mais setores e entrada em novos segmentos e novas praças de atuação. E isso vai conferir para o fundo resiliência de renda, principalmente nesse cenário onde os principais competidores, que é o HGRU11 e o TRXF11, estão caindo, estão desmoronando. O RBVA11 vai aproveitar essa oportunidade para se manter sólido, porque essa nova aquisição evita a queda. Com o aumento da receita recorrente, né, aumento da participação de contratos atípicos, que são de longo prazo, e uma das informações mais importantes, que é redução da vacância. Então, esse tipo de movimento aconteceu num cenário bem interessante, né? Onde ele fará aquisição de pacote de 7 imóveis alocados para operação em educação, como nós já havíamos falado, né? A expansão para um novo setor de atuação, que é educação, contratos de locação atípico com prazo médio de 5,7 anos, ou seja, não são contratos de curto prazo. Olha que interessante, o valor de aquisição ficou na casa dos 367 milhões, tem um capture rate de 12% ao ano, que é um excelente retorno, e uma informação que talvez seja uma das mais importantes, nós vamos ter aí um acréscimo de 4 centavos por cota por mês diante dessa entrada, ou seja, diante dessa aquisição, certo? Segundo a própria matéria, serão 35 milhões, né, mediante a assunção das dívidas do RBED. Além disso, nós vamos ter 9,9 milhões que foram pagos nesta data já em moeda recorrente e ficando aí aproximadamente 321 milhões que foram quitados via compensação de créditos detidos com o fundo em razão de subscrição de aproximadamente 2,9 milhões de cotas, ou seja, de novas cotas, né? Nós podemos observar aqui os principais imóveis que foram adquiridos, né? Que é o campus Pitágoras, né? Que pertence à Cogna,
o Campus Unique, que também pertence à Cogna, né? E o interessante é que são em diferentes regiões, o Campus Pitágora, que também pertence à Cogna, e o Campus Pitágoras Betim, também que pertence à Cogna, aqui 2 em Minas Gerais, em locais diferentes, um no Mato Grosso e outro no Maranhão. Aí nós temos o Campus São Judas, que já pertence à Ânima em São Paulo. Nós temos o Campus Anhanguera, que é em São Bernardo, e um outro campus Anhanguera, agora Santo André, que também pertence à Cogna, ou seja, todos imóveis aí da educação 100% locados, e vai gerar aí um acréscimo de rendimento na casa de 4 centavos. Para você que não conhece o RBVA 11, ele vem sendo negociado na casa de R$ 101,59. Seu dividendo está muito alto, 11,77, e vai subir. Ele se encontra com um desconto de 6%, a sua liquidez já passou de 1 milhão, e enquanto todos os fundos de tijolos estão caindo, ele ainda mantém uma valorização de 1,46, ou seja, mesmo com a subida da Selic, a sua queda não foi tão intensa quando comparado aos outros fundos, justamente por causa disso, porque o mercado estava aguardando uma nova aquisição, certo? A sua taxa de administração é uma das menores do mercado, 0,35, tem 63.876 cotistas, mais de 12,4 milhões de cotas no mercado, vacância de 4,6, ela vai cair com a anexação desses novos imóveis. O seu valor patrimonial R$ 107,95, seu último dividendo bem alto, né, R$ 1, e o seu valor de patrimonial 1,35 bilhões, mais os 3 pontos, mais o valor que vai entrar agora, né, de 360 milhões, então isso aqui vai para 1,6, 1,7 bilhão. Né? Se nós descermos aqui, ele vem sofrendo uma pequena queda, mas uma queda bem discreta de somente 2%, quando comparado a outros fundos que caíram 15, caíram 10, caíram 12, caíram 19, caíram 25, por causa da aquisição que ele está fazendo, essa baita aquisição. O dividendo dele atual de 11,77, mas nos últimos 5 anos ele já pagou 13,16, ou seja, um caminhão de dividendo para um fundo de tijolo. E ele vem mantendo seu dividendo na casa de R$1. Com a nova aquisição, esse dividendo vai para R$1,04, né? Ou seja, ele vai subir, certo? E quem é o RBED? O RBED era um fundo que era negociado na casa de R$130, estava pagando dividendo de 12,58, e você conseguia comprar ele com desconto de até 11%. Mas ele tinha uma liquidez ainda muito baixa, não batia nem meio milhão, ou seja, você tinha dificuldade muito para comprar, como também para vender. E mesmo assim ele se mantinha bem alto, né? 3,68 no cenário que nós nos encontramos de subida da Selic. Ele tinha como principal ponto ser do setor educacional, ter a mesma taxa de administração, 0,37, só tinha 12.903 cotistas, tinha um baita patrimônio de R$ 145,28 e um rendimento muito alto na casa de R$ 1,33. E o mais importante, vacância zero, 2,3 milhões de cotas, né? E tinha um patrimônio de 342 milhões, né? Ou seja, estava muito bem. Sofreu uma pequena queda na casa de 2%, como aconteceu com todo mundo que é de tijolo, que acabou caindo, só que ele caiu menos porque ele está no cenário de aquisição. Seu dividendo atual de 12,58, como nós podemos observar aqui, mas nos últimos 5 anos ele pagou 11,82, e o mais importante, o seu dividendo vinha em termos de porcentagem no crescimento orgânico, de forma que ele pagou ultimamente um dos seus maiores dividendos aí, acima de 1% ao mês, fazendo a alegria do seu investidor, né? Só que agora já não adianta mais, porque todos
os 7 imóveis que pertencem ao RBED acabam de ser adquiridos pelo RBVA 11. Então aí você tem uma excelente oportunidade para estar aportando aí em um fundo que é um dos melhores do segmento de renda urbana, junto com HGRU 11 e TRX-F11, certo? Então vai ficar aí bem competitivo. Agora vai ficar complicado porque o HGRU caiu muito e o TRX-F11 também caiu muito, né? Então fica bem difícil para você investidor se decidir agora no que investir, certo? Então você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal, deixe seu comentário, diz qual é o fundo de renda urbana que você tem. Se você não tem um fundo de renda urbana, é interessante colocar um fundo de renda urbana. Os mais famosos, Gari, que custa na casa de R$10, GGRC11 também, que custa na casa de R$10, e tem aqueles que custam acima de R$100, RBVA11, HGRU11 e TRXF11. Você precisa ter um desses fundos imobiliários para você diversificar a sua carteira por segmento. Cuidado, fique atento, certo? Então, valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal. E não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar e de assistir o vídeo até o final. Valeu!